Um olá para você que acompanha o Introvertendo. Esse vídeo é uma reprodução, tá? Em formato aqui gravado no computador da live que nós vamos fazer pelo Instagram. Eu decidi que como a gente tem a transmissão no Instagram e ela é em pé, né, ali, é muito melhor gravar simultaneamente do computador e depois disponibilizar no YouTube, que fica mais agradável de assistir. Então eu vou começar a transmissão aqui, um pouco depois no Instagram, assim que der 20 horas em ponto, tá? E esse vídeo aí é para você que não pôde assistir ontem ou que você quer rever e perdeu alguma parte, beleza? Então tô esperando aí dar 20 horas em ponto. Essa live vai ser para falar um pouco sobre os 2 anos do Introvertendo, responder perguntas e tirar dúvidas aí de vocês. Se vocês curtirem, a gente faz isso com maior frequência, tá? É a nossa primeira live oficial em quase 2 anos. Então vou começar. Começou agora. Um olá para todo mundo que acompanha o Introvertendo, essa nossa primeira live em quase 2 anos de existência. Para falar a verdade, seria tecnicamente a terceira live, né? A gente fez uma com o pessoal da Liga, depois nós fizemos com o pessoal do NAIA, que é uma associação daqui de Goiânia. Michele Carolina entrou, uma boa noite. E mais live nossa mesmo individualmente aí é a primeira de todas, quase 2 anos. Thalita entrou, Selma Sueli Silva. Vou mandando um olá aos poucos para quem for entrando. Mas no geral essa live aí é pra gente falar sobre 2 anos do Introvertendo. 11 de maio agora a gente completa 2 anos de existência. Para responder perguntas, tirar dúvidas. Como eu disse agora há pouco, é a primeira vez que nós estamos fazendo live, então ainda estou aprendendo as ferramentas aqui. E é bem interessante, na verdade, né? Porque eu já participei de duas como convidado. Uma do pessoal da Liga dos Autistas e outra do pessoal do NAIA, que é uma associação daqui de Goiânia que tem uns projetos bastante legais para a comunidade. Selma Sueli Silva, parabéns pelo nível. É, ah, primeiro eu fiquei pensando, opa, mas meu aniversário tá longe, mas é pelo, pelo podcast. Aliás, os últimos dias foram aniversários de três pessoas relacionadas ao podcast. O Paulo Alarcon fez aniversário dia 25, o Michael Lian fez aniversário dia 28, o William Timura fez aniversário também dia 28. Então, três pessoas aí do Introvertendo fazem aniversário durante esse período. Amanda Ribeiro, da Mamãe que Viajam, olá. Malateca Brinquedo, Juliana Fuley, Kelly Kamike, a Ana rindo. Então, pessoal, enquanto as pessoas vão entrando, eu já vou entrar no assunto. Malateca Brinquedos. Oi, sou fã do podcast de vocês, olha só. Eu lembro que você fez uma pergunta em um dos nossos vídeos, eu acho que foi até o Marcos que respondeu. E eu quero falar um pouco aí sobre o podcast, né? Nós lançamos oficialmente o Introvertendo no dia 11 de maio de 2018. Naquela época nós éramos integrantes da Universidade Federal de Goiás, né? Eu, Otávio, Marcos, Michael e a participação do Luca. E naquele período nós já tínhamos ali trabalhado no podcast 2 meses antes de lançá-lo oficialmente. Então aí nós já estamos há mais de 2 anos, na verdade, trabalhando. De lá para cá entraram mais 5 pessoas no podcast, né? E nós fechamos a nossa equipe com 10, que é uma equipe bem grande. A Ana falando, bendita literalidade. Exatamente, eu não tinha entendido. A Amanda falando, semana que vem tem podcast especial, exatamente. E essa é uma das primeiras novidades que a gente quer falar, né? Porque todo ano, em Dia das Mães e Dia dos Pais, a gente faz um episódio temático, né, relacionado à maternidade ou paternidade. Em 2019, nós fizemos um episódio para falar sobre as mães e os pais que na verdade são autistas, né? Não necessariamente eles têm filhos autistas, mas eles são autistas. E foram episódios muito bem recebidos. Em 2020 a gente ficou pensando o que a gente ia fazer, na verdade, né? Mas aí na prática nós decidimos falar com mães e pais que têm filhos autistas. E aí, ano que vem, a gente vai pensar em alguma outra coisa, mas são coisas que a gente sempre pensa especialmente para cada ano. E para além disso também, quando uma coisa que a gente também quer fazer anualmente é alguma coisa comemorativa com relação ao Introvertendo. Art Raven, olá, parabéns. Muito obrigado. Victor Mendonça entrou, daqui a pouco eu vou falar sobre o Victor. Tem uma novidade do Victor Mendonça.
da página O Mundo Autista com Introvertendo. Mas continuando, então, todo ano a gente quer fazer algo interessante, né, relacionado para comemorar uma data que é importante para nós e que, de certa forma, não seria do mesmo jeito se não fosse graças a vocês. No aniversário de 1 ano do Introvertendo, a gente prometeu fazer uma live, mas a gente teve alguns problemas com o YouTube na época, porque o YouTube criou agora um mecanismo, né, para você fazer uma transmissão que é mais profissional, mas ao mesmo tempo dificultou muito, porque antigamente, lá em 2013, 2012, era só você fazer uma chamada de vídeo no Hangouts, juntava várias pessoas e você fazia a transmissão. Hoje em dia você precisa instalar programa, é um negócio bastante complicado. E aí foi um negócio muito desgastante, eu fiquei um pouco frustrado por não ter conseguido usar a ferramenta. E aí eu meio que falei, não vou mais fazer live, né? Foi então por isso que a gente nunca fez exatamente uma live. E agora que o Instagram está muito mais facilitado nesse sentido, então a gente achou interessante fazer isso. A minha ideia inicial era chamar mais alguém do podcast para fazer a chamada junto comigo, mas como é a primeira vez, eu queria primeiro me familiarizar com a ferramenta para poder, né, primeiro pegar e aí, quem sabe a gente faz isso com maior frequência. Louca dos Áudios, mandando... A Louca dos Áudios, na verdade, é um podcast, gente. No episódio comemorativo de 2 anos, que nós vamos lançar em breve, vocês vão conhecer o trabalho da Ana, que é a responsável pelo podcast. Tem um material super legal. E ela é fã do Introvertendo também, então um abraço. Então, todo ano a gente vai pensar fazer alguma coisa comemorativa. Em 2018 a gente não conseguiu. E esse ano a gente completa 2 anos e 100 episódios. A maioria dos podcasts no Brasil e também fora do Brasil tem muita dificuldade para continuar porque fazer podcast não é fácil, tá? Envolve sérios custos, envolve tempo, envolve uma série de questões e atingir 100 episódios não é fácil. E, enfim, a gente está conseguindo. É o Clandestine, inclusive o Clandestine também é podcaster, eu já conheci o seu material aí. Um abraço. Um abraço também, Ana. Fábio, que participou do episódio 69, sensacional. E então vamos partir para as novidades, tá? Eu tinha falado um pouco mais anteriormente sobre o Victor Mendonça. Para quem não sabe, o Victor Mendonça é jornalista, mora em BH. Ele é um dos responsáveis pela página O Mundo Autista, que também tem um site lá em parceria com o Portal Uai. Tem um canal no YouTube. Ó, o Fábio falando da barba. Quarentena, né? Fazer o quê? E basicamente ele já tinha participado do Introvertendo em um episódio. Agora eu não lembro exatamente o número. Acho que foi o episódio 64, que foi um episódio de entrevista. E o Victor é uma das pessoas dentro da comunidade que tem a mesma formação que eu, também é jornalista, tá dentro do espectro, tem um texto muito legal. E aí a gente decidiu somar forças. Então, em breve, vocês também verão o Victor Mendonça participando de alguns episódios do podcast. A gente também vai produzir alguns materiais jornalísticos em reportagens. Deixa eu ver aqui. Nath Miranda, um abraço. É o Clandestine, saí da live do Lucas Pontes de Andrade e corri pra cá. Interessante você ter falado sobre isso, porque uma coisa também que, enfim, demorou pra eu poder fazer lives assim, é que eu, além de não ter muita familiaridade, né, a produção de conteúdo na internet, às vezes ela é até meio competitiva, porque se você parar para pensar, nesse período agora de pandemia, às vezes você abre um Instagram, você abre alguma outra rede e você tem 4, 5 lives ocorrendo ao mesmo tempo. Às vezes você quer acompanhar mais de uma e é muito difícil fazer isso, então realmente é bastante complicado, né? Dully Roses entrou, um olá. Aproveitando também, já vou adiantar aqui uma outra novidade, tá? Por Introvertendo nesses 2 anos, é que no mês de maio, agora, né? Esse mês, na verdade, a partir do nosso episódio 100, nós vamos lançar 2 episódios por semana, tá? É algo que a gente vai fazer durante um tempo, a gente não sabe se isso vai ser fixo, mas a gente vai fazer aí durante um tempo, então tem muita coisa que a gente está preparando. Tá? Eu queria dizer também que se você acompanha o Introvertendo, você tem sugestão de tema, não tenha receio de mandar para nós, tá? Pode mandar aqui via Stories, pode mandar pelo nosso e-mail, pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter. Manifeste sua opinião, faça a crítica, seu elogio. Isso ajuda a gente a construir muitos episódios que nós já lançamos até hoje. Alguns foram com base em sugestões. Olha, vocês deveriam falar sobre isso, sobre aquilo. Então acho que isso ajuda bastante.
Mundo Autista e Introvertendo, parceria bem legal. E olha, a gente tá fazendo umas coisas aí, preparando. Maio e junho vem com muito conteúdo aí, então vai ser algo bastante legal. É, quem acompanha o Introvertendo sabe que a gente já fez algumas parcerias ao longo do tempo. A primeira, mais explícita, foi com o pessoal da Liga dos Autistas. A gente fez alguns episódios com eles, né? O pessoal da Liga até lançou vídeo também no YouTube. Inclusive, abraço pro pessoal da Liga. Também nós temos uma parceria com o William Timura, que é um cara que dispensa apresentações, né? Presente na comunidade. Hoje tem um dos maiores canais no YouTube, que inclusive recentemente chegou a 100 mil inscritos. E o William tá na nossa equipe fixo desde o mês de janeiro. E é importante falar sobre isso porque eu penso que uma das melhores coisas em termos de podcast é essa possibilidade de você produzir colaborativamente com as pessoas sem que elas estejam no mesmo lugar fixo. É o Clandestine, alô você, Mundo Autista, hashtag superfã. E aí é muito legal quando a gente, dentro da comunidade, consegue dialogar de forma mais direta, né? Porque quando você tem, por exemplo, um conteúdo em vídeo no YouTube, isso não desmerecendo ninguém, tá? Mas quando você tem um conteúdo a ser feito no YouTube, você fica muito limitado ao ambiente físico que você tá. Então, para você gravar com outras pessoas, geralmente, né, pelo menos com a qualidade de áudio legal, você tem que se deslocar, você tem que fazer uma série de questões. Muitas vezes você só pode conversar com as pessoas que estão na mesma cidade, porque para você entrevistar outras pessoas, ou você vai deslocar, ou você vai fazer videoconferência, o que vai diminuir a qualidade. E no podcast a gente não tem tanto esse problema, então a gente pode conversar com alguém que está em São Paulo, outra pessoa que está em Porto Alegre, outra pessoa que está em Recife, tudo numa mesma gravação. E eu acho que nós da comunidade podemos dialogar de uma forma mais frequente. Vamos lá, alguém tem perguntas também? A gente vai respondendo aqui, os comentários que vocês tiverem, tá? A gente vai fazer essa live aí por cerca de uns 40 minutos, tá? Não vou ultrapassar o limite aqui do Instagram. E o que vocês tiverem de dúvida também sobre o nosso podcast, vocês podem mandar, tá? Uma coisa que eu queria falar também é que algumas pessoas elas procuram a gente ali no e-mail, né, o ouvinte@introvertendo.com.br, e algumas das principais dúvidas que o pessoal manda, principalmente em termos de e-mails, é sobre diagnóstico. A gente sabe que a questão do diagnóstico é bastante complicada quando se trata na vida adulta, porque em termos metodológicos já é algo complexo, tem uma questão financeira, tem uma questão social, envolve vários aspectos. E a principal dúvida das pessoas é onde encontrar profissionais. Então, se você está acompanhando o Introvertendo há pouco tempo e tem essa dúvida, nós temos um post antigo aqui no Instagram que era de indicações profissionais, e aí vocês podem também encontrar. Eu geralmente falo isso, mas eu gosto de reforçar porque sempre aparece uma pessoa com essas dúvidas. Bom, nós temos muitas datas ocorrendo aí também este ano, né? Infelizmente, com essa pandemia, a gente perdeu o 2 de abril. O 2 de abril era a data mais importante, mas foi muito legal que a gente conseguiu também, de certa forma, burlar essas questões presenciais e fazer muitas coisas online. Inclusive, nós lançamos recentemente um episódio com o Maurício de Souza, né, da Turma da Mônica, e o Maurício de Souza participou de um congresso que eu também participei, que foi o congresso da revista Autismo. Então, se você não ouviu o episódio mais recente nosso, que saiu sexta passada, que foi gravado com o Maurício de Souza, acompanhe lá porque ficou bastante legal. O Maurício de Souza é um cara bastante solícito, né? A gente tinha ali o horário para gravar, o Maurício chegou na hora certa, mandou a ver, e foi uma conversa muito legal, porque o Maurício de Souza é uma pessoa que certamente ilustrou a infância de muita gente, então foi um prazer ter essa conversa com ele. E saber sobre esses detalhes, né, principalmente dos bastidores, é muito legal, porque uma das coisas que eu acho mais legais assim, do trabalho do Maurício com relação ao personagem André, que ele lançou, é porque tem pessoas dentro do espectro participando também das histórias, também da criação de roteiros. Ele promoveu um dia, né, trazendo várias pessoas. Ele se encontrou inclusive com um cartunista bastante relevante da nossa comunidade, que é o Rodrigo Tramonte. Então, com certeza é um negócio muito legal. Olha, tem gente nova entrando aí. Digo 2775 entrou. Cachiua.00. Cristina Lima, um abraço para todos vocês. Brenda também entrou. Um abraço para quem está acompanhando aí agora, tá?
Então, basicamente, o que eu posso dizer sobre o episódio do Maurício é isso. E eu queria também comentar uma outra questão, é que nas últimas semanas, muita gente nos procurou perguntando quando que a gente vai lançar um episódio para falar sobre a questão da quarentena, tá? E eu queria esclarecer um pouco disso também, porque eu sei que a temática da pandemia está bastante em alta, tá todo mundo conversando, mas as informações mudam com uma frequência muito grande, né? Aquilo que é publicado na semana passada, 5 dias depois já mudam algumas informações, principalmente atualizações de casos, como é que está sendo isso dentro da comunidade. Então a preocupação que eu tenho é que a gente discuta o tema de forma que ele não fique tão velho rapidamente. Então nós fizemos o episódio 93, que é Coronavírus e Autismo, que foi lançado no final de março, quando a questão da pandemia, do distanciamento social começou no Brasil, né? Pelo menos aqui em Goiás, começou mais ou menos dia 14, mais ou menos dia 15, e desde então a gente comentou sobre essa questão um pouco mais em cima. E aí, conversando com o pessoal do podcast, a gente tomou a decisão de falar sobre isso um pouco mais à frente, quando o cenário começasse a ficar um pouco mais bem definido. E aí nós vamos lançar um episódio para falar sobre essa questão da quarentena, como é que está sendo para pessoas dentro do espectro, agora no mês de maio, mais ou menos lá pelo dia 15. E aí a gente vai atualizar para falar um pouco. A gente tem várias questões relacionadas à questão do espectro para poder mencionar, né? Uma delas muito preocupante é que a gente já está tendo em um cenário que não vai ter leitos suficientes para todo mundo, isso é bastante triste. E nesse cenário também as pessoas acabam escolhendo, né, os profissionais, quem tem prioridade. E aí, quando a gente entra num cenário como esse, muitas vezes você tem uma discussão sobre as pessoas com deficiência, né? Então a gente tem que ter uma preocupação com relação a isso. Dani Andrade entrou, um olá. Pedro e Júlia 2, um abraço. Mônica Grace, que também acompanha a gente há muito tempo, um abraço. Ângela Gonçalves Souza, um abraço também. Então, a gente tem que ter muito cuidado para discutir isso, porque como a gente é um podcast, nós não temos a mesma velocidade, por exemplo, de um site de notícias que vai atualizar todo mundo várias vezes durante o dia. Nossos episódios é uma vez por semana. Então a gente precisa falar desse cenário com as coisas mais bem definidas, né? mais bem estruturadas, de forma que o que a gente fale também tenha uma validade um pouco maior. Então a gente tem aí essa preocupação. Eu quero anunciar mais uma novidade do Introvertendo, tá? Para vocês. Essa é, de certa forma, a nossa maior novidade para o resto do ano. E ela está diretamente relacionada à parceria com o Victor Mendonça do Mundo Autista. Desde o ano passado, eu acho que eu cheguei a falar isso em algum momento ou outro, eu tinha vontade de fazer alguns episódios que não fossem somente bate-papo, que fossem um conteúdo mais jornalístico, porque eu me formei em jornalismo no final de 2018, trabalho com jornalismo, mas dentro do Introvertendo eu tive poucos momentos para poder, de certa forma, falar um pouco mais sobre isso. Um dos casos foi um episódio que a gente fez sobre autismo na universidade, que foi no final do ano passado, né, que a gente estava investigando aí os números oficiais do INEP com relação a autistas no ensino superior e com relação aos números que as instituições estão passando atualizadamente dos autistas que eles estão atendendo. Então esses números não batem e a gente publicou isso na revista Autismo. Este ano eu queria fazer algo mais ousado, pegar temas muito grandes dentro da comunidade e destrinchar em vários episódios em sequência, com muitas entrevistas e numa forma mais narrativa. Então a gente já decidiu 3 temas, tá? Não vou falar aqui quais são os 3 temas para não dar spoiler, mas eu garanto que são temas muito centrais, porque às vezes a gente faz um episódio sobre um tema e aí as pessoas depois mandam mensagens para nós dizendo assim, olha, legal a abordagem de vocês, mas a discussão de vocês, por exemplo, não leva em consideração o cenário dos idosos, que é uma situação diferente, não leva em consideração o cenário das crianças. Então a gente quer basicamente falar sobre alguns temas muito grandes, alguns temas muito amplos, né, como vida social, mercado de trabalho, enfim, vários temas, com vários episódios, com muitas pessoas em diferentes situações. Então é um negócio que a gente vai lançar aos poucos no resto do ano. A primeira grande reportagem sai no mês de junho e a gente já está trabalhando nela desde já para a gente conseguir entregar. Com esses materiais nós vamos lançar aí
no caso, todos eles em sequência, uma vez na semana. Então, às vezes a gente tem uma reportagem que vai ter 4 episódios, então vai sair um por dia durante a semana toda. Brenda Lee perguntou: autistas na universidade, aqui no Brasil tem inclusão? Olha, é uma questão bastante complexa, porque a gente tem essa questão do autismo na universidade, ela tem vários problemas, vários gargalos, mas o primeiro, antes de tudo, é a própria questão do diagnóstico em si, né? O Brasil se rege pelo CID-10, o CID-10 entrou em vigor em 1990, ele é um diagnóstico que vai ser atualizado agora em 2000 é uma classificação, na verdade, que vai ser atualizada agora em 2022 no CID-11, e o CID-10 ele tem uma forma de categorizar autismo que tá defasada. Então, de certa forma, como os diagnósticos têm que ser alinhados a isso, esse é o primeiro ponto da classificação e de saber quantos autistas a gente tem na universidade. Então, por exemplo, você tem um diagnóstico de síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, autismo atípico e algum outro que eu não lembro. E aí você tem essa série de diagnósticos. O CID-11 vai transformar tudo isso em um transtorno do espectro do autismo, conforme o DSM-5, né, que é de 2013. E aí isso vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais específico de se discutir. A segunda questão é a autodeclaração. Então tem autista que entra na universidade e não se declara por receio de preconceito, ou simplesmente por achar que não é necessário, ou por não se considerar pessoa com deficiência. Então é uma outra questão. Às vezes também o estudante nem sabe que a universidade tem essas instâncias, né, para ajudar. Então há uma subnotificação de pessoas dentro do espectro dentro da universidade. Então eu trago somente um caso da reportagem, que os dados do INEP dizem que tem 2 autistas nas universidades federais do Pará, do estado inteiro, 2 pessoas. E só na UFPA do Campus Belém eram atendidos, isso em agosto de 2019, 26 pessoas. Então a gente tem uma subnotificação. Vou olhar aqui as outras perguntas. A Cachiwa comentou: meu marido aos 49 anos descobriu que é autista leve, tem 2 faculdades e 3 idiomas. Ele está cursando a 3ª faculdade e vai prestar concurso público. Ah, legal. O seu marido vai se inscrever por cotas ou alguma coisa assim? Diga aí, por favor. Célia entrou, um abraço. DRI Melo Mazarro entrou. Art Raven, né, perguntou: você tem algum blog? Antes do Introvertendo, eu tinha um blog que eu alimentei de 2015 a 2016, que era Reflexões de um Asperger, que eu tirei do ar, eu acho, ou se tiver no ar ainda dá pra achar, pra quem tiver curiosidade, e era a única coisa que eu publicava texto. Eu confesso que nessa época, né, que eu encerrei o blog, eu estava muito ocupado com as questões da universidade, porque eu não conseguia acompanhar a quantidade de coisas que tinha para fazer, era trabalho, era final da graduação, e aí eu parei de escrever. Aí veio o Introvertendo, a gente cuidando muito dessa questão do áudio, eu parei de escrever, eu preciso voltar a fazer isso. Então, atualmente eu não alimento nenhum blog, mas eu tinha esse. O Clandestine, está muito bom isso, um abraço. Dora Raquel entrou, um abraço. O Clandestine comentou: uma linha dos profissionais de saúde, uma dos meros podcasters como eu, e esta abordagem jornalística que, como disse no meu EP piloto, tem vocês e a família Mendonça como principais representantes. Ah, eu fico muito, muito honrado. Louca dos áudios, muito cara de blogueiro. O Clandestine. E temas variados, né? Completando o que ele estava falando. Louca dos áudios, o nome era legal. O nome era legal, funcionava ali em 2015, mas depois que o DSM-5 veio, né, e o CID vai andar na mesma direção, eu também achei meio desatualizado usar o termo Asperger no nome. Não que eu tenha nada contra o uso do termo Asperger e tal, mas a partir de 2022 não vai fazer mais sentido, então acabou ficando por ali. O blog também surgiu na época por uma questão, porque quando eu entrei na universidade, eu já falei isso em algumas vezes, mas é bom reforçar, eu recebi o laudo no momento que eu entrei na universidade. E no momento que eu entrei na universidade, eu estava com muita vontade de produzir alguma coisa relacionada ao autismo na academia. Não sabia como, porque eu não sabia nada de pesquisa propriamente dita. Eu procurei uma professora e eu falei: professora, eu quero escrever um artigo relacionado ao autismo com comunicação. E ela: tá, mas você não, né, não tinha uma correlação, não tinha objeto, não tinha nada. A gente acabou produzindo um artigo
E aí esse foi o primeiro ponto assim que me deu o interesse de escrever sobre autismo, mas foi um negócio que eu quase não fiz. Vanessa entrou, um abraço. Eu dormi, entrou. Eu gostei do nome de usuário, usuária. Janaína Barbosa entrou, um abraço. Brenda Lee, o que você acha sobre profissionais batendo na tecla de que a aba é o melhor e não tornar acessível? Eu não consegui entender muito bem a questão da pergunta. Eu confesso que quando se trata de aba eu não gosto muito de entrar na discussão, porque é uma temática muito complexa. Eu não tenho estudo em análise do comportamento aplicada, mas então eu não vou, não vou entrar nessa discussão, assim, vou ficar devendo essa. Mas eu penso que quando a gente fala sobre modelos de deficiência, e isso eu posso falar um pouco mais porque é algo que está mais um pouco no meu domínio. A gente, quando fala sobre modelos de deficiência, na história você tem o chamado modelo médico, né, que passou grande parte da humanidade. Depois você teve o modelo social, que veio trazer uma abordagem completamente diferente, principalmente nessa questão de ver nas pessoas, né, que tinham alguma deficiência não como menos dentro da sociedade. E a partir desses dois modelos você tem hoje, principalmente nas políticas públicas, o modelo biopsicossocial da deficiência, né, que indica que a deficiência é uma mistura de questões da sociedade, mas também de questões do indivíduo. Então, eu penso que acessibilidade e questões de terapias, elas têm que andar juntos, em certo motivo, claro, respeitando a individualidade da pessoa. Louca dos áudios. Sobre o diagnóstico, eu tenho uma dúvida. Existe alguma abordagem terapêutica que seja mais indicada? Ou qualquer abordagem da psicologia pode contribuir com o diagnóstico do TEA? Essa questão da terapia varia muito da idade do indivíduo, né? Quando você fala de autismo na vida adulta, você tem algumas indicações, na infância você tem outras. O que eu poderia dizer é o que não ajuda, né? Na psicologia, na história do autismo tem uma corrente, e aí com todo respeito, tá? Profissionais que adotam essa linha, não estou criticando diretamente vocês, mas historicamente na história do autismo a psicanálise não é algo muito respeitado, né? Então a psicanálise talvez seja aí uma das que definitivamente não ajudam muito, porque tem aquela questão da culpabilização da mãe, etc. Então, hoje em dia, na vida adulta, por exemplo, tá, o tipo de terapia mais indicada é terapia cognitiva comportamental, que ajuda bastante nessa questão do dia a dia, da vida social e tal. Kashiwa disse, tudo... Opa, gente, errei aqui. Cliquei em coisa errada. Tá. Cliquei errado de novo. Opa. É tudo muito novo para nós estar. É tudo muito novo para nós. Estamos aprendendo e adaptando esse universo agora. Ele é muito inteligente, vai tentar por vias normais dos concursos públicos. Imagino que deva ser um desafio para alguém que tem mais de 40 anos, né? Pelo que eu tinha lido e tal. Art Raven perguntou: algum dos seus pais está no espectro? Não que eu saiba. Embora tenha aquela questão do espectro ampliado, né? Às vezes tem algum parente ou outro que você vê algumas características compartilhadas. Mas meus pais não, nenhum deles está no espectro. Maita, terapia ocupacional, Gleice entraram, um abraço. Vânia Linhares, BR, entrou, um abraço. Bruna Pires, psicóloga, entrou, um abraço. Isabela Strong entrou. Isadora Jussene, a psicanálise é muito a longo prazo e também a capacidade de simbolizar o que é necessário na análise. Rebeca Facchini entrou, Umbanda Autismo e eu entrou, PHCB é meu primo, inclusive hoje é aniversário dele. Rebeca mandou um abraço. Gente, só reforçar mais uma vez que eu não estou criticando profissionais da psicanálise. Inclusive, eu fui atendido durante 3 anos, né, por uma profissional que segue essa linha. Ela era uma pessoa muito legal, tenho imenso respeito e consideração por ela. Mas, assim, em termos de história do autismo, né, você tem essa questão, essa crítica. Brenda, minha filha foi diagnosticada com 1 ano e 6 meses. Hoje está com 3. E realmente, até hoje, a gente se culpa. Faz várias terapias e já vimos muitas melhoras. Ainda não fala, mas está iniciando com o PEX. Essa questão da culpa
a gente vai até falar de uma forma indireta no episódio que vai sair sexta que vem, que é o episódio Mães de Autista, já adiantando aqui. Que a gente conversou com a Amanda e a gente conversou também com a Cíntia, da página autismo.maternidade. E aí elas falam muito sobre essa questão, né, da culpa, de entender de onde que vem isso, a negação, até a aceitação. Então é realmente uma questão de processo, mas é algo que as pessoas se resolvem com o tempo. Eu costumo falar que essa questão da aceitação não é exclusiva dos pais, né? Até porque, por exemplo, as pessoas dentro do espectro também têm, às vezes, essa questão da negação que é muito forte e às vezes são anos para aceitar. Eu tive vários períodos dentro da comunidade. Tinha uma época que eu me sentia a melhor pessoa do mundo, a pior pessoa do mundo por causa do diagnóstico. Hoje eu tô, digamos assim, numa balança muito legal. Então é uma questão de anos. Eu tenho cinco anos de diagnóstico. É o clandestine. Tenho boiado muito, pois o foco nos pequenos é muito grande. Na hora do laudo tem médico esquecendo e dando brinquedinho doce para trintões, quase quarentões, feito eu. Aba, Sunrise, etc. Diagnosticado desde agosto e ainda tô por fora. Essa questão do diagnóstico em adultos é uma discussão muito significativa, porque assim, o autismo o que é? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, via de regra, quando a gente fala sobre desenvolvimento, o foco, obviamente, é da infância, né? O desafio é você continuar discutindo infância, né, de uma forma realmente forte, como a gente faz, porque isso vai ajudar pessoas no futuro, mas ao mesmo tempo começar a discutir mais a vida adulta, que é algo que tá começando, né? Eu quando olho para a comunidade em 2014, né, que foi aí 2013, 2014, que é a primeira vez que eu entrei, e 2020, a diferença é muito gritante. Hoje se discute muito mais autismo na vida adulta do que se discutia há 5, 6 anos. Então essas coisas estão realmente mudando. Essas questões de terapia é algo mais do universo dos pais mesmo, então autistas adultos não necessariamente vão conseguir compreender com facilidade. Eu ainda estou aprendendo. A Brenda, escutar autistas foi muito importante pra gente aceitar o diagnóstico e aprender a lidar com Lucy. Rebeca, o PECS deveria ser obrigatório a partir de 2 anos sem fala. A escola perde muito tempo, comunicação alternativa é um direito, meu menino tem 4. Com certeza, comunicação alternativa é um direito, todo mundo tem direito à comunicação. O El Clandestine, meu laudo saiu por um neuropediatra. No meu caso, eu primeiro, né, procurei uma psicóloga que já atendia autistas para primeiro ver se ela considerava que a hipótese fazia sentido. Ela fez um relatório, foi questão de meses, e ela me encaminhou para o neurologista, porque afinal, né, psicólogo não diagnostica. E aí ela passou para esse neurologista com uma equipe multidisciplinar, incluindo neuropsicóloga, fechou o diagnóstico. Isso aí entre 2014 e início de 2015. Umbanda, autismo, ponto e eu. O meu diagnóstico veio após o da minha filha, que é o mesmo caso da Yara, que faz parte do nosso podcast. A Yara é mãe de 5 filhos, o mais velho dela é autista e ela recebeu o diagnóstico depois do filho dela. Pedro e Júlia, 2. Qual sua maior dificuldade estando dentro do espectro? Você faz alguma terapia? O DSM-5 ali lista principais duas categorias, que é dificuldade de interação social e comportamento repetitivo. Se eu pudesse basicamente resumir, eu diria que a dificuldade de interação social é uma dificuldade ainda frequente, hoje muito menor, porque eu tenho uma autonomia, e comportamentos repetitivos eu tenho muito a questão do hiperfoco. Então, às vezes, por exemplo, né, eu tenho um dia de rotina de trabalho, mas eu tô focado em fazer outra coisa, às vezes eu não rendo direito no trabalho por causa daquela questão. Mas como também eu trabalho à distância e meu regime de trabalho é bem flexível, isso não me atrapalha muito em termos de produtividade. Mas eu imagino que se eu trabalhasse presencialmente 8 horas por dia, isso ia ser bastante complicado para mim. Tem outras questões mais menores, mas é um pouco difícil lembrar aqui nesse momento. O El Clandestine falou do diagnóstico dele, o mesmo do Michael, viajou até 270 km até Arapongas. O Michael ele teve um diagnóstico inicial aos 14 anos, em 2012, a cidade natal dele que é Arapongas. Ricardo Alisson entrou, um abraço. Brenda, como você descobriu o seu diagnóstico? No meu caso, foi o seguinte, eu tive um ensino médio um pouco conturbado, mudei de escola, eu tinha problemas acadêmicos,
e eu comecei a ver que talvez poderia avaliar alguma hipótese, alguma coisa, né, de uma forma geral. Eu lembro que eu mexi num teste que era da PUC do Rio Grande do Sul, um teste online, porque eu tava sem nada pra fazer, era uma noite assim. Eu falei, agora eu vou responder negócios aqui na internet. E aí eu lembro que era um teste que pegava coisas da sua infância, com 90 perguntas, e ele te dava probabilidade de algum transtorno, né? E aí eu lembro que deu vários, assim, fobia social, etc, etc. Mas teve um que chamou a atenção, que era o chamado transtorno esquizoide. Depois de um tempo avaliando essa hipótese, eu falei, não, transtorno esquizoide de jeito nenhum. E aí eu vi alguém falando assim, que algumas pessoas com diagnóstico de transtorno esquizoide, na verdade, eram Asperger. E aí eu falei, vou procurar sobre Asperger. E aí eu entrei dentro de um grupo, isso em 2013, de autismo. Achei que as coisas que as pessoas publicavam eram muito parecidas com algumas dúvidas que eu tinha. Eu falei assim, vou trabalhar essa hipótese. E aí eu procurei uma psicóloga na época. Deixa eu pegar aqui. Ju entrou, um abraço. Ana Cris Enfermag entrou. Érica Carvalho. Ricardo, você teve atraso na fala? Sim. Eu não falava até os 2 anos de idade, tá? Inclusive, esse foi um dos motivos pela qual minha mãe procurou assistência profissional quando era criança, porque ela tinha suspeita de que eu poderia ser surdo, porque a gente tem parentes com deficiência na família, mas por uma recomendação médica, né, ele recomendou para me colocasse na escola. Eu entrei na escola com 2 anos, comecei a falar dentro da escola nesse período, e aí tudo se normalizou e vida seguiu, né, de uma forma geral. Depois teve os problemas acadêmicos, problemas de relacionamento na escola, mas eles não eram, de certa forma, consideráveis a nível de considerar que tinha uma síndrome ou transtorno por trás. Lute Siqueira entrou, um abraço. Ana Cris, olá. Olá, Ana. Rômulo Nunes entrou, um abraço. Umbandautismo.io perguntou, tu fazes uso de medicação? Usei medicação durante um período na época da graduação. Eu estudei de 2015 a 2018, jornalismo na UFG. Tive alguns problemas porque a sobrecarga era muito grande, trabalho, universidade, tudo ao mesmo tempo. E aí chegou um momento que eu cogitei usar a medicação porque eu vi que o meu desempenho estava piorando, recebi um CID na época de depressão. E aí eu passei por umas 4 ou 5 classes de medicamento. No final de 2018 eu já estava bem, né, autônomo assim, e aí eu terminei o tratamento, parei de tomar medicação e desde então já são quase 2 anos sem medicação. Clara entrou, um abraço. O Ricardo mandou o sinal do Spock. Eu não sei fazer, vida longa e próspera, né? Acho o Spock um personagem sensacional. Digo 2775. Cara, tenho a impressão de não conseguir falar e pensar ao mesmo tempo. Opa, subiu aqui. Mesmo assuntos que eu domine. Isso tem uma relação com ansiedade social, né? É uma questão também. Às vezes as coisas estão funcionando muito bem na sua cabeça, e aí quando você vai interagir socialmente, você está na ânsia de transmitir aquilo da forma certinha, aí você se atrapalha em um aspecto e aí tudo sai de forma desastrosa. É uma questão bem típica do autismo, principalmente em autistas adultos. Eu ponto dormir. Toda sexta-feira de manhã eu escuto o Introvertendo. Hoje, como não teve episódio novo, a sensação que eu tive foi aquela queda de expectativa. O mesmo que eu senti quando eu estava maratonando o podcast em ordem. Poxa, desculpa. A gente fez isso pra gente também dar conta do episódio comemorativo que virá, porque ele vai ser um episódio maior, então a gente gastou mais tempo editando. E aí, se a gente lançasse hoje, no caso, a gente não ia dar conta dos compromissos futuros, mas a gente promete que vai compensar com os 2 que estão por vir. Continuou. Cronológica, e de um EP pro outro mudou a música de abertura, esperando ansiosamente pelo próximo episódio novo. Isso tem muita relação com as reclamações que a gente recebia no Introvertendo, tá? No início, o que acontece? A gente usava uma trilha que a gente misturava música clássica com metal, e era um segundo. Isso assustava muito as pessoas falavam que elas começavam a ouvir o podcast, não suportavam a abertura e paravam de ouvir, e a gente se viu na obrigação de mudar. Aí a gente mudou a abertura no início de 2019,
Nós vamos estrear uma abertura nova agora em 2020, mais tranquila, né? Porque algumas pessoas também estavam reclamando da atual abertura, que ficou mais de um ano, mas a gente vai manter algumas coisas. E a gente também decidiu manter uma abertura, uma música de abertura mais suave, porque também isso era importante para as pessoas entenderem. As pessoas reclamavam muito antigamente que elas não conseguiam entender a discussão por causa da música de fundo. Então a gente decidiu adotar um padrão para ficar mais agradável, porque antes a gente tinha que liberar o episódio normal e o episódio sem música de fundo. Isso nos dava trabalho dobrado. Umbanda Autismo.eu uso para controlar transtornos associados, que é o mais comum, né? Não tem remédio para autismo, mas tem aí no caso remédios para ajudar em comorbidades, né? Como depressão, fobia social e etc. Ana Cris Enfermagem. Tem uma filha que falou aos 3 anos, ela tem 5 hoje. É uma criança extremamente inteligente. E ela diz, isso muitas vezes dificulta o diagnóstico. Você achou isso também? Olha, no meu caso, acho que o que mais dificultou o diagnóstico também era o quão recente era o diagnóstico de síndrome de Asperger. A gente começou a falar sobre síndrome de Asperger popularmente, de uma forma mais forte no Brasil, de 2013 para cá. É um diagnóstico muito incipiente. Eu nasci em 1995. A síndrome de Asperger entrou, né, como diagnóstico oficial em 94, que foi no DSM-4, né? Eu acho que o CID-10 é de 90, mas ele é início dos anos 90. Então, assim, é muito difícil alguém que nasceu logo após esse diagnóstico receber esse laudo. E agora que os profissionais estão começando, né, a identificar isso um pouco mais. Então, eu imagino que a gente tem uma geração perdida, né? Isso considerando as pessoas que nasceram na década de 90 para cá, que só vão descobrir seu diagnóstico um pouco depois. Próximos comentários Lígia Moraes entrou, um abraço. Bruna Nunes, um abraço. O Clandestine, eu sempre achei um pouco isso, os trombones na abertura, mas tinha vergonha de dizer. Nós lançamos uma pesquisa recentemente no Introvertendo, um formulário, que a gente publicou até aqui no Instagram, também no Facebook, no Twitter, que era para o pessoal emitir opiniões sinceras sobre o nosso podcast. E a gente perguntou sobre várias coisas. Música de fundo, você considera necessário, desnecessário? Tá bom, tá ruim? Sobre a apresentação do podcast, sobre música de fundo. A gente perguntou sobre tudo. E aí algumas pessoas falaram que sempre achou meio um incômodo, né? A parte circense da abertura. Porque eu vou explicar a ideia, tá? Quando a gente montou aquela abertura que a gente usa hoje, a ideia era o seguinte: era transmitir um lugar barulhento, tipo um bar, tipo um local público ou uma festa, né? E com pessoas conversando, e você sairia daquele lugar, fecharia sua porta no silêncio e, de certa forma, você estaria ali introvertendo, né? Que é o tema do podcast. Mas a música circense, ela dá muitas... como é que eu falo? Ela é muito de duplo sentido, né? Você não consegue necessariamente identificar o sentido do porquê uma música circense. Então a gente não conseguiu transmitir, por exemplo, esse clima de lugar ambientado com muita gente, um clima de bar. E a nossa nova abertura, né, que vai estrear agora no episódio 100, ela é um pouco nisso. A gente vai manter sempre, tá, aquela fala do Luca, Introvertendo, um podcast onde autistas conversam, mas esse elemento sonoro a gente vai mudar. Espero que seja a nossa última mudança de abertura, eu prometo. Ana, eu levei essa possibilidade pra médica, sabe? O El Clandestino disse, né? Eu sempre achei, mas tinha vergonha de dizer que me assustava. Sim, algumas pessoas falaram isso. E a Ana disse, eu levei essa possibilidade pra médica sobre a questão da filha. Certo, entendi. Mia Lu, eu acho que é Mia Lu entrou, um abraço. Márcia Silva, um abraço. Flavinha74, um abraço. Maria Letícia, um abraço. Opa, não tô conseguindo descer aqui. O Clandestine mandou um massa. Show. Pessoal, daqui a 10 minutos eu vou estar encerrando. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui nessa primeira live. É uma experiência nova para mim, para falar a verdade, que eu não estava muito habituado ainda. Talvez a gente faça isso pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Acho que é bastante importante a gente ter essa troca, né? Uma coisa que eu tô querendo fazer, e depois vocês podem dar o feedback de vocês, é aproveitar aí o nosso canal no YouTube, né, que a gente publica coisas de vez em quando, para fazer algumas entrevistas à distância com algumas pessoas da comunidade, porque uma meta que a gente tem no Introvertendo é conversar com o máximo de pessoas que produzem conteúdo, né, sobre autismo na comunidade possível. A gente já entrevistou muita gente, todo episódio a gente tenta chamar um convidado, uma convidada nova,
mas a gente aí tá sempre correndo atrás e é muita gente produzindo, então a gente precisaria de 4, 5, 6 anos de podcast para pelo menos conversar com a maioria das pessoas que estão produzindo conteúdo. Ana Cris, obrigada, aprendo muito com vocês. Eu que agradeço demais a vocês pelo carinho. Quando a gente começou o Introvertendo, a gente não tinha muita pretensão, porque não existia um podcast sobre autismo. O ouvir podcast não é algo muito comum ainda. Hoje em dia, né, o podcast já foi mais disseminado, mas a comunidade, as pessoas que têm acompanhado o Introvertendo abraçaram bastante. E eu fico muito feliz quando alguém manda uma mensagem para nós falando assim, olha, o Introvertendo foi o primeiro podcast que eu ouvi, né? O meu primeiro contato com a mídia podcast. Eu acho isso muito legal, porque muitos podcasts, quando eles começam, eles atraem uma audiência que vem de outros podcasts, de pessoas que já têm um contato com a mídia. E como a gente começou muito próximo da comunidade do autismo, muita gente aprendeu a ouvir podcast por causa do Introvertendo. Então, fico bastante feliz. O Clandestine. É um prazer finalmente contactá-los. Precisamos, estamos à ordem. Um abraço. Desordem do Espectro entrou. Camila, um abraço. Camila tem um canal no YouTube sensacional. Renata Ansland, um abraço também. Uma coisa também que... Art Raven. Sim, faça mais dessas lives. Muito interessante. Parabéns. O Clandestine. Vocês me ajudaram muito de maio, né? Que é a descoberta a agosto, Laudo. Muito legal isso, né? Inclusive tem uma história coincidente que tem 2 pessoas do Introvertendo que entraram pouco tempo depois do início, mas elas não fizeram parte da fundação, que é a Thaís e o Paulo. E a Thaís e o Paulo conheceram o Introvertendo exatamente lá no início, no nosso primeiro episódio, e eles tinham acabado de receber o diagnóstico. Então sempre tem gente nova chegando na comunidade, sempre gente querendo saber mais sobre a questão, e é sempre um prazer, de certa forma, ajudar, né? Porque a gente sabe que esse processo, que é um processo muito comum, mas que é custoso de tempo, né? Que é você se identificar, você passar pelo processo do diagnóstico, você obter o laudo, você se reconhecer, participar dentro de uma comunidade, é algo bastante complexo, né? Eu geralmente digo o seguinte, eu só fui entender que eu sou um PCD com 19 anos, então assim, eu passei a vida inteira sem identificar isso, então é algo que é realmente muito diferente com relação ao cenário das outras pessoas com deficiência. Fran Caraca entrou, um abraço. Elizabeth, eu conheci podcasts através de vocês, nossa, fico muito feliz. E podcast é um negócio assim muito assim, algo que eu realmente gosto. Eu ouvia podcast desde 2012, tinha um sonho de ter o próprio podcast. Antes não era sobre autismo, mas acabou que as coisas foram acontecendo na vida e aí a gente fez, né, isso. A gente espera durar muitos anos aí produzindo conteúdo para vocês. Art Raven, sim, faça mais essas lives, muito interessante, parabéns. Nossa, muito obrigado. A gente vai tentar fazer mais, dinamizar. Nós somos um podcast de 10 pessoas, né? Então a gente vai aí rotatizar à medida que isso for acontecendo. É claro que, como eu disse mais cedo, por causa da pandemia, muitos de nós estão impossibilitados de gravar, né? Alguns estão em situação complicada, mas a gente vai aí fazendo. Inclusive justificando, tá? Se vocês sentirem falta de alguém do podcast, né, que tiver muito tempo sem participar, é por isso, né? A Yara tá com 5 filhos em casa, gente. 5 filhos em casa e com alguns problemas de saúde, não pode sair de casa para não ter risco de se contaminar. O Marcos está em São Paulo, tinha acabado de entrar na USP, estava sem moradia, ficou no alojamento, sem internet, também não está podendo gravar. E aí muita gente da nossa equipe está nessa situação e a gente está aí fazendo como pode. O Clandestine, vocês, o Mundo Autista e a Dani, da Vida de Autista, foram material adulto que me veio à mão quando eu precisei. Pedro e Júlia 2. Você chegou a passar por algum episódio de preconceito na infância por conta das características do espectro? É uma pergunta interessante, é uma pergunta difícil de responder, porque quando você está nesse processo de infância, no meu caso, o diagnóstico tardio, você não tinha um nome para aquilo, né, para uma série de comportamentos. Então, muitas vezes eu fui julgado como alguém antissocial, ou como alguém arrogante, ou como alguém soberbo. E, enfim,
Preconceito é algo bastante comum. Eu diria que isso que a gente hoje, né, chama de preconceito, capacitismo, era muito disfarçado como bullying, né, que é algo muito frequente que acontece com crianças autistas dentro da escola. Elizabeth, acompanho porque meu filho de 6 anos está no espectro do autismo e passou tão rápido do diagnóstico aos 3 até hoje. Meu interesse é ver a realidade de jovens adultos no TEA e me antecipar um pouco em relação ao meu filho. Ah, muito legal isso. Eu acho que a gente consumir o conteúdo, né, que ocorre na internet e também participar do ativismo local ajuda bastante a conhecer outras realidades. A minha visão particularmente mudou muito quando eu comecei a conhecer pessoas dentro da minha cidade que também militavam na questão do autismo, pais, outros autistas em outras faixas de idade. Então é sempre muito legal a gente conhecer essas realidades, não só para a gente se espelhar, mas também, né, entender aquilo que nos une. Cláudia Diógenes entrou, um abraço. Mandou um abraço aí. É o Clandestine, sigo ouvindo e lendo. Obrigado. E Marcela Nascimento entrou, um abraço. Gente, nós estamos aqui chegando na reta final. Eu queria muito agradecer vocês que estiveram aí durante esse tempo. Eu não vou me alongar porque o Instagram já vai barrar. Mas enfim, eu queria agradecer muito essa primeira oportunidade. Foi muito legal trocar isso com vocês. Prometo que vou fazer isso com mais frequência. Talvez daqui a um mês a gente vai se organizar aí, conversar com o pessoal da equipe. Um abraço mesmo a todos vocês. Ouçam bastante, tá? Os próximos episódios que virão. Vou só comentar aqui um último comentário que eu vi aqui da Eu.Dormir. Sinto falta da Letícia e do Otávio nos EPs. O Otávio é uma dessas pessoas, tá? Que a gente ainda tá vendo problemas de gravação. E a Letícia saiu do podcast no final de 2018, porque ela foi para os Estados Unidos. E aí ela ficou cerca de 6 meses distante. Mas a Letícia vai aparecer no nosso episódio comemorativo de número 100, tá? Então, vocês ouvem lá, vai ter gente que participou do podcast antigamente, ouvintes. Enfim, um abraço pra vocês, tá? Muito obrigado pelo carinho e a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Encerrar. Opa! E aqui, gente, vou salvar. Muito obrigado a vocês que assistiram aqui depois no YouTube, beleza? Um abraço.